Bom dia, está no ar o Central de Notícias. Bom dia. Hoje você vai acompanhar uma matéria especial sobre a criação de novo projeto urbano para São Paulo. Vai ver também o envolvimento do governo ao favorecer compra de materiais do Grupo de Comunicação Abril. Entendendo a inflação. Saiba melhor sobre o comportamento e a sua influência no dia a dia. Parque Trianon completa 120 anos. Confira também a volta do Juventus para a Série A2 do Paulistão. Uma comissão da Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou a criação do pedágio urbano na cidade. O projeto ainda precisa passar por mais 2 comissões para ser levado à votação em plenário. O projeto, de autoria do vereador Carlos Apolinário, prevê a instalação de um sistema eletrônico de cobrança no centro expandido da capital paulista. O mecanismo já é utilizado em outros grandes centros urbanos, como Londres. O paulistano já está acostumado a pagar pedágio nas estradas, mas agora pode ser cobrado para circular no próprio centro da cidade. E nem todos estão gostando da ideia. Totalmente contra. Isso é utopia. Não é para aqui, não. O problema é outro. É transporte de massa. É um absurdo ele tá colocando esses pedágios aí, porque são gastos e fundos, né, que eles poderiam estar colocando em outros lugares, entendeu? E não no bairro, né? Eu sou a favor da medida do pedágio urbano, porque apesar de ser um absurdo, né, em princípio, porque veda espaços públicos para uso de todas as pessoas, a situação é tão caótica, mas lamentavelmente é a situação real que a gente vive. Para este professor da USP, a medida não será suficiente para impedir as pessoas de circularem de carro pela cidade. R$4 por dia, a pessoa pagará. Ela reclamará, evidentemente reclamará, mas isso não vai fazer ela abandonar o modelo que ela já aderiu e investiu. Então não tem como achar que o pedágio será eficiente se os carros moram dentro do centro. O que nós vamos propor? Para que o sujeito que compra um apartamento com 4 dormitórios, 5 vagas na garagem, vá trabalhar e quando ele voltar paga pedágio para entrar na casa dele com automóvel? O geógrafo acredita ainda que dificilmente os motoristas irão abandonar seus carros para utilizar o transporte público. Se eles vão para o metrô, eles vão pegar o metrô completamente lotado, vão voltar imediatamente, vão tentar um dia. Então ele terá que ir para o ônibus, não é? Mas o ônibus é horrível. Bom, não se investiu em transporte coletivo porque se investiu em outra coisa. Se investiu no modelo automobilístico. A cidade investe muito no modelo automobilístico. Dados apontam que o governo do estado de São Paulo transferiu 34 milhões de reais ao Grupo Abril em um ano. O levantamento foi realizado em 2010 pelo jornalista Altamiro Borges, do jornal Correio do Brasil, e teve como base dados do Diário Oficial do Estado de São Paulo. A transferência teria ocorrido durante a gestão de José Serra. Parte do dinheiro se referiria a assinaturas da revista Nova Escola, publicada pelo Grupo Abril. Cerca de 25% da tiragem total da revista teria sido comprada pelo governo estadual. Durante o governo Serra, também foi encaminhada uma proposta curricular para tornar obrigatória a inclusão no ensino médio de aulas baseadas no Guia do Estudante, também publicada pelo Grupo Abril. Acabou nessa semana o prazo para regularização do título eleitoral. Além da regularização, o eleitor pôde se inscrever ou mudar de município eleitoral. Aqueles que perderam o prazo não poderão votar nas eleições de 2012 e podem ter o título cancelado, o que impossibilita a retirada de passaporte ou renovação de matrículas em estabelecimentos de ensinos oficiais. Caso seja funcionário público, ficará sem salário até a regularização. Depois de muita polêmica, o STF decide por constitucionalizar cotas nas universidades. Em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal aprovou as cotas raciais nas universidades. A decisão é válida não apenas para a Universidade de Brasília, mas sim em todas as universidades. O julgamento foi retomado no último dia 26, com o voto do ministro Luiz Fux. O Supremo considerou o sistema de cotas para negros e pardos constitucional. Ao votar e encerrar a sessão, o presidente do STF, o ministro Aires Brito, foi aplaudido. Uma medida provisória do governo permite a venda de remédios em supermercados sem prescrição médica.
O Senado aprovou no dia 25 de abril deste ano uma medida provisória que libera a venda de medicamentos em supermercados, armazéns e empórios, desde que não estejam sujeitos à prescrição médica. Especialistas afirmam que a medida é um grave risco à saúde do consumidor e que a aprovação da mesma será um retrocesso. O que você acha sobre a medida que o governo está querendo aprovar na venda de remédios sem prescrição médica em supermercados? Eu acho meio ridículo nessa... Porque você veja só, porque se o supermercado pode vender o remédio sem prescrição, porque é que as farmácias não podem vender cola Super Bonder, não pode vender chocolate, né? O remédio também deveria ser vendido só em farmácia, não em supermercado. E outra coisa também, a farmácia é obrigada a ter, em todo o período que ela abre, ela é obrigada a ter um farmacêutico responsável. E agora eu pergunto, o supermercado vai ter farmacêutico responsável para atender a população? Mesmo porque eles falam que o remédio é sem prescrição, mas a Novalgina, por exemplo, é vendido sem prescrição, Anador, Dorflex e outras coisas aí, isso aí são remédios que podem levar a pessoa à morte, né? Desde que tenha um químico farmacêutico responsável, eu não vejo problema nenhum. Aí vira uma farmácia dentro do supermercado, eu acho que não é legal. Isso vai virar um mercado secundário. E muitas pessoas vão começar a comprar remédio, e aí sem receita, isso pode fazer mal à saúde. É mais uma forma das pessoas estarem comprando o que elas precisam e não obrigatoriamente só em farmácia. Por que não também em supermercado? Eu acho que é válida essa lei e eu acho que ela deve ser aprovada. Você não acha que o índice de automedicação no Brasil pode aumentar e a visita a médicos assim diminuir? Eu acho que num primeiro instante eu acho que sim, mas eu acho que nada vai ser maior do que já é hoje. As pessoas já se automedicam comprando os medicamentos na farmácia. Então eu acho que é mais uma alternativa para as pessoas comprarem o que elas precisam no supermercado também. Segundo o presidente do Conselho Federal de Farmácias, Walter da Silva Jorge João, o Brasil já tem um dos maiores índices de automedicação no mundo e este quadro só irá se agravar com a nova medida. Em países como Estados Unidos e Reino Unido, a venda de medicamentos sem prescrição médica já é permitida em mercados. O texto será encaminhado para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. 8º Feirão de Imóveis da Caixa Econômica facilita o financiamento. A Caixa Econômica Federal apresentou novas taxas de juros para o financiamento imobiliário. Houve uma redução de até 21% nas taxas que entram em vigor com o início do 8º Feirão da Casa Própria, promovida pelo banco. Até 10 de julho, o feirão acontecerá em 13 cidades e vai reunir cerca de 400 imobiliárias. As linhas de atendimento da Caixa atendem todas as faixas de renda familiar, com prazo de pagamento de até 30 anos. Os juros podem variar de acordo com o sistema financeiro de habitação. Antenas de telefonia celular são barradas em São Paulo. A Justiça proibiu a empresa de telefonia Claro de construir novas antenas de celulares em São Paulo. A intenção é evitar danos à saúde e trazer segurança para a população paulista. A partir de agora, para que a empresa construa, instale, opere ou utilize o território na cidade de São Paulo para novas antenas, a empresa necessitará de licença prévia. Caso descumpra a ordem, terá de pagar uma multa diária de R$10 mil. A Prefeitura ainda elabora ações contra as operadoras. Até agora já foram ajuizadas ações contra a Vivo, a Oi e a Claro. As 3 operadoras têm pelo menos 2.677 antenas instaladas e destas, 75% estão irregulares. Pela primeira vez, a Prefeitura de São Paulo está promovendo o Censo Inclusão, que pretende mapear onde e como vivem as pessoas com algum tipo de deficiência. O programa abrange todo o município e os dados coletados serão utilizados para formular novas ações de inclusão da Prefeitura. Um questionário socioeconômico individual foi enviado por correio a todas as residências. Pessoas de todas as idades que apresentem qualquer tipo de deficiência física ou mental podem responder ao questionário. Se você não recebeu o formulário e tem interesse em participar, é possível baixá-lo na internet acessando o site www.censoinclusão.sp.gov.br. Dinheiro no bolso. Saiba agora como anda o cenário econômico do país e entenda o que o comportamento da inflação tem para nos indicar nesse segundo trimestre do ano. Selic, Copom, inflação, consumo. A verdade é que quando o assunto é dinheiro, todo mundo quer saber um pouco mais.
A inflação no primeiro trimestre de 2012 teve a menor alta dos últimos 6 anos, com destaque para o setor alimentação, que obteve deflação acumulada em 0,02%. Como o alimento tem um peso grande no cálculo do índice de inflação, significa que ele teve um comportamento menos pressionado. Os preços de alimento vêm caindo lá fora, também acabaram sofrendo menor pressão. Agora, dizer que isso vai ser um indicativo de tendência para o resto do ano ainda é muito cedo para isso. A menor pressão sobre os preços foi o resultado de um conjunto de decisões que o governo tomou no ano passado. Naquele cenário, a elevação dos juros, por exemplo, desestimulou o consumo e fez com que a economia desacelerasse. A expectativa de inflação para o ano é inferior à do ano passado. Esse ano, o mercado financeiro trabalha com uma inflação ao redor de 5%. Mas, afinal, alcançar o tão falado centro da meta significa o que para os consumidores? Para o consumidor em si, significa menor pressão de preço. Quer dizer, significa maior estabilidade de preço no momento dele ir lá e comprar. E o efeito disso tudo é sentido pelos consumidores no próprio bolso. Eu acho que o cenário é bom para o consumidor, porque a gente tem tido redução de juros, né? Hoje os bancos todos estão aí correndo para derrubar juros, né? Começou com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, agora os bancos privados todos em processo de queda continuada de juros, e juros menores significa menor peso no bolso do consumidor. Na noite do dia 18 de abril, o Copom anunciou um corte de 0,75% na Selic. Com a redução, a taxa básica de juros foi para 9%, meta do governo Dilma Rousseff. Isso estimula a atividade, estimula o investimento, né, principalmente. Agora, a gente não pode esquecer uma coisa, ela ainda é muito alta no Brasil. E atenção! As moedinhas esquecidas em bolsos e gavetas são as responsáveis por milhões de reais parados e sem nenhum rendimento. São cerca de 500 milhões de reais parados. É isso mesmo, 500 milhões de reais. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Banco Central, em abril deste ano, o brasileiro possui em média 27 moedas guardadas ou esquecidas em cofrinhos e gavetas, e que por isso deixaram de circular. Isso equivale, no total, a 5% de todas as moedas produzidas anualmente que saem do mercado financeiro e são guardadas pela população. Um dos principais vilões dessa situação, ainda de acordo com o Banco Central, são os cofrinhos. Somando o total de dinheiro depositado atualmente nos cofrinhos, daria para comprar mais de 20 mil carros populares ou 360 mil tablets. Se o governo quisesse produzir as mais de 5 bilhões de moedas que deixaram de circular, teria de gastar 1 bilhão e 100 milhões de reais. Porém, como isso não é possível, quem paga a conta é a sociedade, que tem que custear a produção de novas moedas para o mercado financeiro. E veja no próximo bloco, inspeção veicular ainda é falha em São Paulo. E o Juventus volta para a Série A2 do Paulistão. Dos veículos que circulam em São Paulo não passam pela inspeção veicular. Veja essas e outras reclamações. Com forma de combater os malefícios do excesso de veículos nas ruas de São Paulo, foi determinado em maio de 2008 a obrigatoriedade da inspeção veicular, feita pela empresa Controlar. Mesmo sabendo da importância do procedimento, os paulistanos ainda acham que o serviço ainda não se adequou à grande frota de veículos da capital. Qualquer iniciativa no sentido de melhorar a qualidade do ar de São Paulo, eu acho importante. Só que o governo vê isso como uma forma de arrecadação, né, de imposto. Eu acho que deveria ser um serviço gratuito, pela quantidade de imposto que a gente já paga. Sou a favor do Controlar, mas eu acho que deveria valer para todos. E como exemplo, eu acredito que os órgãos municipais deveriam primeiro, antes de fazer a população passar no Controlar, todos os caminhões e carros da prefeitura, do município, já deveriam estar todos aprovados pelo Controlar antes de iniciar o programa com a população. E deveria passar todos os carros. É inacreditável que você vê
peruas, caminhões e carros, inclusive de passeio, a diesel, jogando aquela fumaça preta. Eu penso, né? Será que esse cara passou no controlar? A única restrição que eu faço é que essa inspeção veicular é feita só por uma empresa. Todos os dias, cerca de 700 mil veículos trafegam pelas ruas da cidade sem ter passado pela inspeção veicular obrigatória. Segundo Eduardo Jorge, secretário do Meio Ambiente, esses carros se beneficiam de uma isenção que é dada aos veículos que não são registrados na cidade. Se essa lei se adequou a São Paulo, ela deve se adequar a outros municípios também. Todos os carros que circulam em São Paulo deveriam estar homologados pelo controlar, mas o que um morador de um outro município tem a ver com São Paulo? Tem a ver, ele trabalha em São Paulo, ele respira aquele ar, então deveria estar também. A comissão de juristas, que é responsável pela reforma do Código Penal no Senado, pretende acabar com o crime de desacato à autoridade. Caso a sugestão seja aprovada pelo Congresso, o cidadão que desrespeitar um servidor público deverá responder pelo crime de injúria que já existe no Código. Atualmente, o crime de injúria prevê detenção de 6 meses a 1 ano. Para desfrutar de um dia de calmaria e contato com a natureza não é preciso ir muito longe. O Zoológico de São Paulo é uma ótima opção para todas as idades. Confira o que o local tem a oferecer. Localizado em uma imensa área de Mata Atlântica da cidade, o Zoológico de São Paulo é uma atração barata para a família inteira. Adultos, jovens e crianças podem desfrutar um dia de descanso e contato com a natureza por um valor de, no máximo, R$ 17,00. Desde sua abertura, a atração já recebeu mais de 85 milhões de visitantes. Para alimentação, restaurantes e sorveterias estão à disposição, além de estacionamento no valor de R$ 12,00 a diária. Hoje, são cerca de 300 espécies de animais em exposição. O local funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O coronel Mário Colares Pantoja, condenado pelo massacre de Carajás, teve sua prisão decretada nesse final de semana. Quem tem mais informações é o repórter Diego Gouveia. Bom dia. A ordem de prisão foi emitida pela Justiça do Pará nessa última segunda-feira, dia 7. No mesmo dia, o coronel Pantoja se apresentou diretamente ao presídio Anastácio das Neves. Além dele, o major José Maria Pereira de Oliveira também teve a prisão decretada. Oliveira se apresentou ao presídio na terça-feira. Os dois são acusados de envolvimento no massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 1996, em que 19 trabalhadores ligados ao MST foram executados pela polícia. Em 2002, o coronel Pantoja foi condenado a 228 anos de prisão e o major Oliveira a 158. Os dois chegaram a ser presos, porém pouco depois conseguiram autorização para recorrer ao processo em liberdade. Agora, diante dessa nova ordem de prisão, a defesa dos policiais espera a votação de um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal em que pede a anulação das sentenças. Enquanto isso, o advogado do coronel Pantoja pretende mudar o regime do seu cliente para a prisão domiciliar, alegando que o coronel, que tem 65 anos de idade, sofre de problemas cardíacos. De volta ao Central de Notícias. Obrigado, Diego. Escutas telefônicas indicam manipulação de resultado de um jogo entre Ceará e São Caetano da Série B pelo Campeonato Brasileiro em 2009. Em uma das conversas gravadas durante a investigação sobre o vazamento de informações das operações da Polícia Federal pelo agente Marcílio Teles de Queiroz, é afirmado que os torcedores cearenses não precisavam se preocupar, pois o jogo já estava ganho. A defesa do agente confirma a veracidade da conversa, mas o Ministério Público Federal disse tratar de uma conversa cifrada sob diligências da Polícia Federal. O árbitro do jogo, João Alberto Gomes Duarte, nega ter sido contactado para ajudar o Ceará. Quem procura um animal de estimação já tem lugar para ir: o Centro de Adoção. No estado de São Paulo existem cerca de 7 milhões de animais abandonados. Entre eles está Preta, uma simpática e dócil cadelinha que espera por um lar no Centro de Adoção. Centro de Adoção é uma ONG, uma parceria da Associação Natureza Informa com a Matilha Cultural, que é um espaço cultural na Rua Rego Freitas, que a gente tem cachorro, gato, galo, coelho.
Quando a maioria das pessoas pensa em adotar um bichinho de estimação, a primeira coisa que vem à cabeça são criaturas adoráveis como esta. Mas elas se esquecem que é importante também ter responsabilidades. Para você adotar um animal aqui no centro, você precisa de RG, CPF, um comprovante de residência e uma contribuição de R$60. Primeiro precisa gostar, né? A ideia que você tem da pessoa que faz isso é precisa gostar e ter essa preocupação da sair daquela zona de conforto que a gente tem, de olhar o bichinho e falar, coitadinho. Então você vai além, né? Já tinha visto galo antes? Não, o galo não, me chamou atenção hoje. Você adotaria um galo? Sim, por que não? De onde vêm esses bichinhos que tem aqui na loja? Nós temos uma equipe de protetores que eles fazem o resgate desses animais. Um exemplo é esse último caso que aconteceu na comunidade do Pinheirinho, que desocuparam o Pinheirinho e como nem as pessoas tinham para onde ir, também abandonaram os animais lá. A gente não para na adoção, a gente faz a adoção e faz o acompanhamento. Então a gente dá um tempo aí de 1-2 meses e acompanha esse animal, vê como está a vida desse animal fora da loja. Lembra da Preta no início da reportagem? Ela conseguiu o que todos os animais do centro esperam, uma família. O Parque Trianon, localizado na beira da Avenida Paulista, completa 120 anos esse mês. O local é um refúgio para pessoas que querem tranquilidade em meio à poluição e o barulho típicos de uma metrópole. Encravado entre os arranha-céus de São Paulo, o Parque Trianon converteu-se em um pequeno reduto de Mata Atlântica em plena Avenida Paulista. Hoje, são 48,6 mil metros quadrados de área verde que servem como lar para espécies animais que já não encontram mais espaço no mar de brejos da capital paulista. Inaugurado em 1892 em uma área reservada pelo engenheiro e urbanista Joaquim Eugênio de Lima, projetista da Avenida Paulista, o parque virou desde então um point de lazer para paulistanos. O público é variado, mas o motivo das visitas é quase sempre o mesmo: escapar da cidade sem precisar ultrapassar suas divisas. O consulado norte-americano abriu 2 novos postos de atendimento em São Paulo. O objetivo é agilizar os pedidos de visto para turistas brasileiros. As 2 novas unidades serão utilizadas para coletar dados e documentos de quem quer viajar aos Estados Unidos. Uma delas foi aberta aqui na Avenida São Walter, em Pinheiros, e a outra na Rua José Maria Whittaker, na Saúde. Um terceiro posto também foi aberto em Belo Horizonte, fazendo a capital mineira a 5ª cidade brasileira a receber uma unidade de atendimento. Os postos começaram a funcionar no último dia 7 de maio e também podem ser utilizados para tirar foto para o visto. A entrevista com os diplomatas, que é necessária para casos especiais ou também para quem quer tirar o visto pela primeira vez, serão feitas nos próprios consulados. A meta é atender 5 mil pessoas por dia até o mês de junho. Guilherme Gomes, de São Paulo, para o Central de Notícias. A votação da PEC do trabalho escravo, que seria votada na última quarta-feira, foi adiada para o dia 22 de maio. O projeto tem como principal ponto o confisco de áreas rurais e urbanas onde seja constatado o trabalho escravo. Segundo o líder do PT na Câmara, o deputado federal Gilmar Tato, a votação ficou para o dia 22 desse mês para coincidir com a análise da lei que irá regulamentar o que é trabalho escravo. E vamos saber agora como será a previsão do tempo para esse final de semana com Stephanie Ehring. Bom dia, Renan. Os paulistanos podem se preparar para tirar o guarda-chuva do armário, porque vem chuva por aí. No sábado, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, com máxima de 26 graus e mínima de 18. No domingo, a chuva começa logo de manhã e pode garoar à tarde e à noite. E não é só a chuva que volta. Os termômetros também vão voltar a marcar temperaturas baixas. No domingo, a máxima chega a 20 graus e a mínima a 18. A tendência é que os próximos dias se mantenham com chuva e com frio. É com você, Renan. Obrigado, Stephanie. Os grafiteiros responsáveis pelos desenhos do beco Batman, uma travessa na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, passaram a cobrar direitos autorais de quem filma ou fotografa o local para fins comerciais e publicitários. Os grafiteiros responsáveis pelos desenhos no Beco do Batman, uma travessa da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, começaram a cobrar direitos autorais de quem filma ou fotografa o local para fins comerciais e publicitários. Localizado na Rua Gonzalo Afonso, os murais e desenhos podem ser fotografados por jornalistas, estudantes e pessoas sem interesses comerciais.
Os autores das obras alegam que quando uma empresa usa seus desenhos para fins comerciais, esta se aproveita gratuitamente do trabalho de dezenas de artistas. De acordo com Vinícius Zenivo, grafiteiro e integrante do coletivo, esta arte é gratuita para o povo, mas não para as empresas. Os valores cobrados podem ultrapassar R$5 mil. Depois de uma longa jornada, o Juventus sobe no Paulista. Fundado em 1924, o Clube Atlético Juventus é o mais tradicional clube de várzea de São Paulo. O time operário, fundado pelo cavalheiro Rodolfo Crespi, já viveu momentos de glória e derrotas, mas sua torcida não deixa o time desanimar. Estamos aqui no estádio Javari, acompanhando o jogo Juventus e Marília. Jogo que, aliás, pode levar o time do Moleque Travesso para a segunda divisão do Campeonato Paulista. A torcida está muito animada e, por enquanto, o time vai subir. Eu nem em São Paulo estou morando, eu vim para cá assistir o jogo. Eu queria até pegar a camisa do jogador no outro jogo. Da onde você está vindo para assistir? De Araçatuba. Quanto tempo de viagem? 8 horas. 8 horas de ônibus, só para vir ver o jogo. Cara, jogo comum aqui, 700, 800 pessoas todo dia. Mas hoje 3.400, festa, o time correspondendo, jogador vibrando pra torcida, é demais. A torcida ergueu o Juventus. E o jogador, todo mundo tem que ler, mas a torcida que ergueu o Juventus. A Javari tá cheia na 3 hoje, mais cheia do que tava na época que o Juventus estava na primeira divisão. Estamos subindo por causa do bairro. O bairro tá subindo esse time. A torcida ergueram o time. O jogo foi maravilhoso. Diante de uma torcida dessa, quem é que não joga bola? Entre gritos e canoles, jogadores e torcedores da equipe Grená estão cheios de expectativas sobre a possível classificação para a Série A2. Bem legal, a expectativa é bem boa e eu gosto muito. A gente está com uma esperança de subir para a segunda e depois primeira de novo. Então, é de um lugar que ele nunca deveria ter saído, né? Que é da primeira e da segunda divisão. Vai subir, se Deus quiser. Então vamos subir, é maravilhoso. É isso aí. Falta um jogo! Depois de um jogo muito sofrido, embaixo de chuva, Juventus fez 2-0 no Marília e agora sobe para a segunda divisão do Paulista. Vem caçar! Chora Portuguesa, Nacional e ABC, porque o Juventus não pode perder. Sou Juventus e pra Javari bem no Termina aqui mais um Central de Notícias. Tenha um bom dia e até a próxima. Bom dia e um ótimo final de semana.